Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou conversar com você o que todo profissional deveria saber sobre projetos e carreira. Às vezes eu converso com algumas pessoas e pergunto para elas qual é o seu diferencial de mercado, né? O que realmente você tem de diferente dos teus concorrentes. E muitas pessoas me falam assim: o meu diferencial é a qualidade do meu trabalho. Vamos parar e pensar. Você acha mesmo que o teu cliente, ele na hora de contratar você ou o teu concorrente, ele vai pensar assim: eu vou contratar a fulana de tal porque ela tem um péssimo trabalho, porque ela não entrega no prazo, porque ela vai me dar problemas na minha obra, porque a percepção que eu vou ter durante o projeto não vai ser boa. Todo cliente ele contrata você ou o teu concorrente esperando qualidade. Portanto, qualidade não é diferencial de mercado, gente. Isso é obrigação. Você precisa saber toda a parte técnica com exatidão. Você precisa saber tudo, tudinho, bonitinho, né? Que é o mínimo esperado de todo profissional que vai trabalhar na área de interiores, tá? Então, o que eu falo para você é fazer agora uma lista, pega lá um tempinho, separa lá um papel e faz uma listagem bem completa. Perca tempo fazendo isso e começa a anotar tudo que você tem dificuldade, todos os pensamentos ruins, os teus medos, as suas aflições, tudo que realmente faz com que você fique bloqueado e não consiga ir trabalhar e exercer a tua profissão como você gostaria, com aquele sonho de ser uma grande ou um grande profissional que tem reconhecimento, que tem resultados efetivos. A partir do momento que você sabe quais são as suas dificuldades, aonde você precisa melhorar, fica muito mais fácil você buscar as qualificações profissionais que você precisa. Você precisa aprender a desenvolver um projeto de imóveis? Faz um curso de projeto de imóveis. Você precisa aprender um pouco mais sobre gestão? Leia livros, faça outros cursos, converse com profissionais. Sempre tem um caminho para cada uma dessas dúvidas, essas dificuldades que você apresentou ali naquela listagem, sempre vai ter uma solução para cada uma delas. Então, é hora de você parar e pensar e refletir sobre você, ficar pensando aí, matutando o que você poderia fazer para ser um profissional melhor. Com base nisso, você consegue chegar a um ideal, né, de projeto. Você vai criar um processo claro e específico para o teu negócio, tá? Eu sempre falo com os meus alunos sobre isso, que eles precisam ter diferencial de mercado e não é qualidade. Quando eu ensino, por exemplo, a parte de projeto, eu ensino todo o processo completo como eu faria. E eu dou para os meus alunos uma receita de bolo, mas essa receita de bolo tem que ser mexida. Sabe quando você vai fazer um bolinho lá em casa, né? Vai fazer um bolinho em casa e aí você pega uma receita base e aí você resolve incrementar aquela receita, coloca um toque a mais, o seu jeitinho, o seu gosto e fica esplêndido. É isso. Então você pega uma base que está pronta e cria a tua em cima dela, tá? E isso vai fazer com que você passe a ter diferenciais competitivos no mercado. Tá? Porque o teu cliente ele espera muito mais do que simplesmente um projeto. Ele precisa ter experiências com você que realmente gere transformação, não só para o ambiente dele, mas para a vida dele, tá? Então isso é muito importante. Tenha isso em mente porque isso vai fazer uma grande diferença na tua jornada, tá bom? Agora vamos falar sobre a segunda questão que eu queria conversar com você hoje, que é sobre as consultorias. Tem pessoas que me perguntam se devem trabalhar e fazer uma consultoria ou fazer o briefing antes de fechar o contrato ou depois. Essa pergunta está ligada diretamente com a pergunta anterior que nós estávamos conversando, tá? Porque o que acontece? Se a gente for seguir a receita de bolo padrão, o que diz? Você faz a primeira entrevista com o cliente, que é uma entrevista base, só para você saber qual é o ambiente que você vai projetar, qual é a metragem daquele espaço, quais são as necessidades principais. Aí você faz um orçamento e depois desse orçamento você faz um briefing, tá? Por quê? Porque o tempo de briefing é um tempo maior e você vai estar investigando sobre o teu cliente para poder fazer o projeto. Se você faz isso antes, o que acontece? Você está perdendo tempo do teu trabalho, coisa que você devia estar fazendo outros projetos, né? Então, por isso, o briefing, ele deve ser feito após a assinatura do contrato. Porém, você pode criar um processo interno do teu escritório, que aí é um processo somente teu, que o teu concorrente não sabe, ele não faz desse jeito, que você vai fazer com que o teu cliente
aceite fazer uma consultoria com você antes, para depois ele contratar e fechar um projeto maior contigo, certo? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas rapidamente eu vou pegar e falar um pouquinho aqui sobre como eu trabalhava, tá? Eu trabalhava com projetos de varejo e antes de fechar o projeto, eu fazia com que o meu cliente, ele entendesse que o meu trabalho era super importante, né? E como que eu fazia isso? Eu fazia uma consultoria, eu cobrava dele uma consultoria bem mais barata, né, de R$300 na época, para fazer um levantamento do que realmente a loja dele precisava. Essa consultoria que eu fazia para ele era o que a gente chama de shopper, né? As grandes agências de publicidade, agências que trabalham com visual merchandising, trabalham muito forte com o shopper, que é um cliente oculto, que vai lá, faz compras e ele começa a analisar o que está dando certo e o que está dando errado naquela loja, naquela empresa, tá? E eu fazia essa consultoria. Como das agências, das empresas eram muito maiores o valor do que eu estava cobrando do meu cliente, porque o meu foco, o meu objetivo não era desenvolver ações em cima do shopper, né? E sim fazer um briefing prévio. Então, o que eu fazia? Eu vendia uma consultoria, eu nem falava que o nome era briefing, eu detectava todos os problemas que aconteciam naquela loja. Na hora que eu apresentava para o meu cliente esse briefing, né? O que acontecia? Que era uma consultoria, na verdade, né? Eu não falava de projeto para ele, eu falava das dificuldades, dos problemas que nós tínhamos ali dentro daquela loja. E o foco do meu cliente, que era, ele queria mais clientes dentro da loja, né? Então, o meu cliente queria os clientes dele dentro da loja, né? Para vender mais, para conseguir mais lucro. Então, se eu sei qual é o foco do meu cliente, o que o meu cliente quer, né? Que é mais clientes dentro da loja, fica muito mais fácil para mim pegar e atacar nessa dor dele. Então eu vou lá e vendo para ele o que ele precisa, né? Eu vendo para ele o que ele quer, que é mais clientes para dentro da loja. Fiz a consultoria, mostro para ele o quanto eu tenho valor, o quanto eu tenho conhecimento, e aí sim eu apresento um orçamento que vai ficar bem mais caro, e aí eu já elevo inclusive o meu valor. Eu me posiciono de uma maneira diferente para fazer com que o meu cliente entenda o quanto de potencial eu tenho, tá? E isso faz com que eu tenha um diferencial incrível de mercado. Então isso facilita o fechamento do negócio, tá? Eu estou com a minha colinha aqui, tá, gente? Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha na pergunta ali para poder responder certinho para vocês. A terceira questão que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: se você faz um projeto e esse projeto ele ficou um pouquinho errado, assim, teve alguns probleminhas ali no projeto e ele foi para execução. E aí na execução, o que aconteceu? Ele também deu BO. Né? Porque estava um projeto errado, chegou na execução, foi executado, executou errado. Quem paga o pato? Você ou quem executou? Bom, vamos analisar algumas questões. Primeira questão é o seguinte: quando a gente está trabalhando com pessoas sérias, tá? A gente termina o nosso projeto e essas pessoas que pegam o nosso projeto, elas fazem uma vistoria, elas vão lá na obra, fazem medição, elas avaliam o que está acontecendo lá para poder desenvolver o processo de execução do mobiliário, certo? Quando você erra e essa pessoa não faz isso, os dois estão errados, certo? Primeiro você, porque errou, e isso eu acho que apesar de nós termos passíveis de erro, quando a gente fala de projeto, é uma coisa que você tem que cuidar muito, tem que pegar e analisar muito antes de entregar para outro profissional ir lá e executar aquilo, porque se você não vê, se o outro profissional não vê, dá erro, perda de material e alguém vai ter que pagar isso. E se você errou, gente, mesmo que a execução tenha saído errado, tá? Então ambos têm parte da responsabilidade ali, o erro partiu de você. Então quem paga é você, tá? Agora, vamos analisar e vamos pensar que você fez o projeto, estava certo, e aí foi para execução. E aí quem estava na execução acabou executando errado, né? E quando chegou na montagem deu erro. Quem é responsável por isso? Quem está na execução do mobiliário, né? Quem está executando aquele mobiliário e montando lá na obra, né? A loja ou a marcenaria. Mas tem uma questão muito importante aqui. Nós temos sempre muitos parceiros, não é? Se foi você que indicou aquela marcenaria, aquela loja, se foi você que orçou com eles e você que ajudou na negociação para fechar o projeto, é importante você também
assumir um pouco dessa responsabilidade, porque o teu cliente contratou essa empresa por indicação sua, então você tem responsabilidade também, tá? Então é importante você ter parceiros que você possa confiar. Então na hora que você vai indicar uma loja ou outra para poder executar o mobiliário, tenha realmente certeza que aquela empresa é uma empresa séria, uma empresa idônea, que quando recebe o teu projeto, eles vão lá na obra também, eles fazem a medição, porque a medição tua, quando você inicia o projeto, que você vai lá e faz a medição para começar o projeto, e a medição da marcenaria ou da loja é diferente, tá, gente? É diferente e precisa ser feito em 2 momentos, né, distintos. Tem profissional que quando pega o projeto, ele não vai lá na obra medir. Até porque, se de repente você faz agora, hoje está muito acontecendo projeto à distância, né? Então, se de repente eu pego um projeto lá do outro lado do mundo, eu não vou ter como ir lá na obra medir, certo? Então, a gente confia no que a gente recebe, no projeto executivo que chega na nossa mão, por exemplo, a planta, o corte, o projeto técnico, né, arquitetônico. Então, por exemplo, se você pega como base somente o projeto arquitetônico e de repente não vai na obra, pode acontecer sim de você ter um problema aí de medida, mas esse problema tem que ser sanado com a marcenaria, que vai lá em loco medir. Então, assim, são 2 profissionais que medem, um profissional que faz o projeto, né, e o outro profissional que executa. E quando você recebe o projeto arquitetônico, pode ser que dê divergência no local lá, tá? Então, isso cabe a você na tua negociação, na maneira que você está negociando com o cliente, na maneira que você está fechando o teu projeto, ali você já vai ver certinho como que você vai proceder com essas etapas, tá bom? Tudo bem se você mora em outra cidade e acompanhar e fazer o projeto com base no desenho arquitetônico. Tudo bem, não tem problema. Mas saiba que quando chegar na execução, precisa ser medido com cautela para ver se não vai ter nenhuma alteração, nenhum problema lá na frente, tá bom? O 4º ponto é que o cliente, ele está te contratando para fazer algo que ele não sabe fazer. Então, é comum eu encontrar profissionais que vêm estudar comigo, que vêm participar dos meus cursos, das minhas palestras, e falam assim para mim: Amanda, eu sou inseguro, eu tenho medo de chegar na frente do cliente e aí ele me pegar de calças curtas, né? Então, o que acontece, gente? Se ele está te contratando, é porque ele não sabe fazer aquilo. Porque se ele soubesse fazer, ele não iria te contratar. Então, você sabe mais do que o teu cliente. Você tem mais poder e conhecimento do que ele. Então, se aproprie disso. E se você não tem segurança, comece a descobrir quais são essas dificuldades e vai atrás da resolução. O que você pode fazer para melhorar essas questões para você se sentir seguro. Tá? Então, assim, se portar na frente do cliente e mostrar para ele essa segurança é fundamental para você fechar o teu projeto. Porque quando você demonstra insegurança, o que acontece? É que o cliente vai perceber isso. E quando o cliente perceber a tua insegurança, ele vai começar a trabalhar com você de uma maneira diferente. Ele entendeu que você está dando forças e poder para ele. E aí ele vai poder negociar com você e barganhar um valor mais baixo. Ele vai querer que você entregue muito mais coisas do que você se propõe a fazer. E eu vou até fazer um adendo aqui, gente. Quando a gente trabalha com processos dentro do nosso escritório, a gente tem que criar um modelo que é padrão para todos os clientes. Cliente A, cliente B, cliente C, todo mundo recebe projeto igual no final, tá? Independente se eu vou fazer uma sala ou se eu vou fazer um quarto ou se eu vou fazer um banheiro. A minha entrega é padrão, tá? Então, eu vou formatar um modelo padrão de projeto para entregar para todos os meus clientes, certo? Com base nisso, o meu cliente, por mais que ele queira um tratamento diferenciado, ele tem que saber que ele vai receber a mesma coisa que o outro cliente, tá? Eu vou fazer uma entrega diferenciada no final para ele, mas o processo base é igual para todo mundo. Então, quando você demonstra insegurança na frente do teu cliente, ele vai tentar barganhar outras coisas. E se você ficar inseguro, sabe o que você vai fazer? Com medo de perder o cliente, você vai começar a trazer e entregar tudo isso que ele quer. E você vai estar trabalhando muitas mais horas. Porque quando você cria um processo para o teu escritório, você começa a entender quanto tempo você demora para fazer cada etapa dos seus projetos.
Se eu for fazer uma paginação, se eu for fazer um detalhamento de imobiliário, se eu for fazer um projeto de decoração, de adornamento, né? Falei certa palavra? Adornamentos, acho que falei. Se estiver errado, aí a equipe corrige aqui para mim, que a pessoa aqui deu um branco. Acho que é adornamentos, isso mesmo. Que é a decoração, gente. Para quem não sabe, adornamentos é você decorar, enfeitar, dar aqueles toques especiais, e esse é um serviço que você pode vender como consultoria, enfim. Esse é um tema que eu vou falar mais para frente, tá? Mas olha só, entenda o seguinte, quando você tem esses processos claros, e você consegue entender o que você vai entregar em cada etapa, e você também se alicerça de conteúdos, de conhecimentos que vão fazer com que você se torne um profissional que passa a credibilidade, que sabe do que está falando, o teu cliente ele se sente seguro e tranquilo na hora de pegar e te contratar, porque ele sabe o que você vai entregar na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa e na etapa final, na hora que você entregar o projeto. Ele sabe disso. Entendeu? Então ele fica tranquilo na hora de contratar. Mas você também tem que demonstrar uma pessoa que está segura naquilo que está falando. Firmeza naquilo que está falando. Não vai ficar falando nenhuma abobrinha, né? Ou ficar mentindo pro cliente. Ou ficar, ai meu Deus, ai como é que faz? Sabe? Não. Estude, aprenda tudo que você tem que falar. Estude o teu cliente antes. E aí quando chegar na frente dele, se posicione na frente dele, tá? Você precisa se posicionar como profissional na frente dele. Tá bom? Isso é importante. Isso não tem nada a ver com projeto e sim com postura, tá? Entra na parte de marketing pessoal. A quinta questão que eu quero falar com você é sobre mapear os seus clientes. A gente começa a atender vários clientes e muitas vezes a gente não sabe se comunicar com ele. As pessoas, elas têm muita dificuldade de comunicação e lidar com algumas pessoas. Eu vou até indicar um livro para vocês aqui, entrando nesse assunto, que é esse aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Esse livro aqui é um livro que eu acho que ele é um livro de cabeceira, tá? Ele é muito importante para você aprender sobre o cliente, sobre pessoas em geral e como se comunicar com as pessoas. E eu digo isso pelo seguinte, quando você vai fazer uma análise de quem são os seus clientes, você primeiro tem que pensar em qual a personalidade, quais são os tipos de clientes que você atende. Então, quando você busca um nicho específico, e eu falo bastante de nicho, né, gente? Então, você vai trabalhar dentro de um nicho específico e você vai aprender tudo sobre aquele nicho. Você vai aprender como desenvolver o projeto de imobiliário daquele nicho, a decoração daquele nicho, como fazer com que aquele espaço ele seja organizado de uma maneira em que o fluxo e a funcionalidade daquele espaço estejam coerentes para a função, para o nicho que você está trabalhando, certo? Então, por exemplo, se você for trabalhar com portadores de necessidades especiais, o dimensionamento é um, tá? Se você for trabalhar com crianças, por exemplo, o dimensionamento é outro. E as necessidades são diferentes. E nessas necessidades diferentes, você tem que entender que o cliente que você vai estar atendendo, ele tem as suas manias, o seu jeito de agir, né? Então vai ter cliente, por exemplo, que ele é intransigente, tem o cliente que quer tentar provar que você não sabe nada o tempo todo, tem o cliente indeciso, tem o cliente que traz um monte de informação para você só tem que pegar aquelas informações e transcrever para o papel, e aí vai. Você sabendo quais são os perfis de clientes que chegam até você, você vai lá e mapeia aquele cliente. Você entende mais a fundo como ele é. Na hora que você entende como o cliente é, o que vai acontecer? Você vai conseguir se comunicar de uma maneira mais assertiva com esse cliente, certo? Você se comunicando de uma maneira mais assertiva com esse cliente e começando a trabalhar outras questões, por exemplo, marketing, né? A questão de redes sociais principalmente, você vai estar se comunicando, por exemplo, com o cliente indeciso. E você vai trabalhar as estratégias para se comunicar com o cliente indeciso. Todas as pessoas que têm uma personalidade parecida com aquele cliente vão se sentir atraídos por aquilo que você está postando, porque eles se identificam com aquilo. Outra questão que vai acontecer é quando você estiver na frente do cliente e você for conversar com ele, você vai detectar qual é o perfil dele e você vai saber como lidar com aquilo. Então não vai ser na frente do cliente que você vai chegar ali e dizer assim, olha, é assim que acontece, é assim que você faz. Não, você vai antes de conhecê-lo, já saber quais são os perfis dos clientes que existem e aí você vai trazer estratégias para chegar no teu cliente e lidar com ele de uma maneira pontual com base naquilo que ele é, naquilo que ele demonstra ser para você, tá?
E outra coisa, você pode inclusive pesquisar um pouco mais a fundo sobre ele. Você pode ir no LinkedIn, você pode ir no Instagram, no Facebook, nas redes sociais dele, para pesquisar um pouquinho mais a fundo quem ele é. Assim, muitas vezes você já consegue detectar se aquele cliente é mais reservado, se ele é mais falante, se ele é extrovertido ou não. Você consegue detectar muita coisa. Então, isso facilita para você chegar no cliente e aí conseguir se expressar e fazer com que ele consiga se expressar melhor e fechar mais facilmente o projeto com você, tá bom? Bom, falei um pouquinho do cliente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o briefing, tá? Você não começa o projeto sem ter aí o briefing fechado, tá? Então, essa é a quinta etapa que eu acho que é fundamental você saber, quinto passo, né, que eu tô falando aí, em passos, né? Quinta questão que você tem que saber para dar continuidade no seu trabalho. Briefing bem amarradinho, bem fechado, com a assinatura do cliente, faz com que você tenha um processo mais assertivo. Quando você não tem esse briefing assinado e fechado, certamente vai acontecer retrabalhos lá na frente e problemas futuros, tá? Esses problemas vão acontecer. Então, fecha bem. Se tiver dúvida, converse com o cliente de volta, fecha bem, amarra bem essas questões no briefing, tá? Fique com total certeza do perfil, do estilo, dos gostos, do programa de necessidades, para daí sim você dar andamento e seguir no projeto. Porque se você não fizer isso bem amarrado lá na hora do briefing, lá no meio do processo o cliente vai dar algumas surtadas, reclamadas, e aí você vai ter que voltar lá para a base inicial e ver o que você errou lá no início. Agora, se você fizer um mapeamento bem certinho, com tudo que precisa, certamente vai ser bem tranquilo todo o processo até a entrega final. E a experiência com o cliente vai ser sensacional, tá? Então não esqueçam disso. A próxima questão que nós vamos trabalhar aí é pensar no que o teu concorrente está fazendo e no que você está fazendo. Você precisa ter diferencial, certo? Como eu já falei para vocês. Então, analise os pontos fortes e os pontos negativos do teu concorrente. Faça com que o teu escritório cumpra com todas as especificações dos pontos positivos e coloque lá mais coisas. Pegue os negativos deles e transforme em positivos da sua empresa. Isso vai fazer com que você seja percebido de uma maneira diferenciada, tá? Não existe, escuta bem o que eu tô falando, tá, gente? Não existe mercado para duas ou mais empresas que mantêm o mesmo tipo de padrão, o mesmo tipo de entrega, tá? Se todas as empresas vão lá, se todos os escritórios entregam exatamente a mesma coisa, o que o cliente vai fazer? Ele vai barganhar por valores. E tem muita gente questionando: Amanda, o valor que eu cobro no meu projeto, o cliente não valoriza, o cliente quer sempre desconto. O cliente não quer pagar pelo meu projeto. Você vê alguém aí fazendo uma pilha de fogueira, uma pilha no meio da rua lá e tacando fogo? Pff, não, né, gente? Ninguém faz isso. Então, isso quer dizer que o dinheiro está aí, está rolando, gente. Só que está mais na mão de alguns do que na mão de outros, tá? E aí, quando você vai lá e fala com o teu cliente e mostra o potencial que você tem, ele vai te contratar pelo valor que você tem e não pelo preço do teu projeto. Então, você precisa se valorizar como profissional, tá? Então, a resposta aqui para essa pergunta é você se valorizar como profissional, é você crescer, mostrar o quanto de potencial você tem e não simplesmente entregar um serviço, vender um serviço. Você está vendendo para ele uma experiência, tá? E quando você vende uma experiência e ele percebe que ele precisa de você e somente você, os outros ficam no chinelo, tá? Os outros são descartados porque você vai proporcionar ao cliente uma experiência de projeto extraordinária que seja incrível para o dia a dia dele, tá? Para o que ele sonha, para o que ele espera, para o que ele realmente quer vivenciar, tá? Você está trabalhando com sonhos, então se você trabalha com sonhos, entregue esse sonho para o cliente. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, que um dos meus mentores fala muito, que é: você vende para o cliente o que ele quer e depois você entrega o que ele precisa. Então você sempre vai vender para o cliente o que ele deseja de fato, tá? Você não vai vender para ele planta, corte, vista, elevação.
detalhamento. Não, você vai vender o sonho dele realizado. E o que que é o sonho dele? Depende do nicho que você vai trabalhar, só você que vai saber aí responder essa pergunta, tá? Quando eu trabalhava com varejo, né? Quando eu trabalhava com projetos de varejo, o sonho do meu cliente era ter a loja cheia de cliente que comprava. Então, essa era a dor do meu cliente. Descubra a dor do teu cliente e ataque nela, tá? A próxima questão que eu quero conversar com vocês é sobre o desenho em 3D. Acredite, eles não fazem milagre. Não, não fazem. Ele pode ser lindo, você pode olhar e dizer, uau, que maravilhoso, né? Mas na hora de executar, aquela beleza toda cai por terra, porque nem toda aquela beleza realmente vai funcionar para o teu projeto, tá? Esses dias eu estava conversando em uma aula com uma das minhas alunas e ela me falou assim, Amanda, eu ainda não terminei o curso, eu estou patinando no início do curso ainda e quando eu for fazer meu projeto, eu faço um desenho em 3D que fica lindo, eu mostro para o meu cliente, mas eu não posso mandar ele para execução, porque se eu faço, mando para execução, mando para marcenaria, vai dar erro, porque está todo errado. Eu faço o meu projeto cheio de gambiarra, só para ficar bonito. Então, gente, não se iluda, tá? Não se iluda. Desenho em 3D, ele não é sinônimo de um projeto bem executado. Você tem que fazer realmente um estudo antes, você tem que estudar, você tem que fazer um projeto, você tem que pensar no perfil do cliente, você tem que pensar na setorização, no fluxograma, onde cada coisa tem que ficar, a função do espaço, para depois desenvolver o detalhamento e aí sim, tá? Aí sim, se você transcrever todos esses detalhes para o 3D, aí sim ele é um projeto milagroso, mas simplesmente fazer um desenho em 3D, ir lá e desenhar com perfeição no Promob, no SketchUp, no AutoCAD, não importa qual programa que você vai utilizar. Desenho em 3D não é milagre se você não souber projetar. Então, faça com responsabilidade os seus serviços, porque muita gente que trabalha em 3D, com 3D por aí, tá? Tem gente que trabalha só com 3D, tá? E isso não quer dizer que aquele projeto que aquela pessoa está fazendo, ele é funcional para a obra, para a execução, tá? Então, não caiam no conto do vigário, viu? Desenho em 3D não é sinônimo de um projeto bem executado. E sim, a capacidade técnica que você tem e que você aprimora aí nos teus desenhos, tá bom? Uma pergunta que muita gente anda fazendo aí é, dá para trabalhar com projetos à distância? Tenho como fazer um projeto de móveis planejados à distância? Antigamente eu pensava nisso e dizia não, não tem. Não tem porque, vai lá tirar medida e se der errado, né? Quem que vai responder por aquilo? Mas a questão é que hoje nós estamos aí com muitas ferramentas que nos auxiliam no dia a dia. Então você vai lá e faz sim, você pode fazer o teu projeto de detalhamento de imobiliário, de planejados, de decoração de interiores à distância sem problema nenhum. E aí você faz um termo com o teu cliente, porque ele que vai tirar as medidas do espaço. Então, nesse termo que você vai passar para o teu cliente, você joga a responsabilidade das medidas in loco para ele. Ele responde por essas medidas. Então, se ele te passar uma medida errada, aí a responsabilidade não é tua, é dele. E está tudo bem. Eu tenho diversos alunos que fazem projetos à distância e não tem problema nenhum, tá? Inclusive, tenho alunos que têm projetos executados já, né? E tenho fotos depois para te mostrar de projetos que são executados, justamente porque hoje dá para fazer isso. Então, você faz o projeto, envia para o cliente e esse cliente vai pegar esse projeto e vai levar numa loja ou numa marcenaria para executar aquilo que você projetou. E essa marcenaria, ela vai novamente em loco, mede tudo antes de ir lá executar. Então, marcenarias e empresas sérias fazem isso, eles vão lá medir para ver se está tudo certo e não fazer nada errado, tá? Então, nenhuma delas vai confiar plenamente, cegamente só no teu projeto. Só se for uma empresa aí né? Ok? Agora deixa eu contar para vocês uma coisa que eu não sabia que acontecia e descobri que acontece com frequência. As pessoas têm medo de fornecedor, medo de loja, medo? Talvez a palavra não seja medo, talvez seja, não é confortável ir lá, né? Mas a questão, gente, que o fornecedor, a loja, as empresas, elas não são bicho-papão, gente. Vocês têm que ter elas como amigas, como parceiras. Elas são auxiliares no teu projeto. Então, quando você vai, por exemplo, numa loja, você senta
faz uma parceria, conversa e aprende com eles. Esses profissionais que trabalham nas lojas, eles são especialistas naquilo que eles trabalham. Se é uma loja de revestimentos, eles são especialistas naqueles revestimentos, né? Se você vai numa loja de colchões, por exemplo, eles são especialistas em colchões. Se você vai numa estofaria, eles são especialistas em sofás. E assim por diante. Então, quando você for numa loja, seja ela de planejados, seja no marceneiro, seja em qual for, tá? Tenha eles como especialistas naquilo que eles executam. Assim como eu falo para vocês se tornarem especialistas naquilo que vocês fazem, tá? Então, eles são especialistas naquilo. Eles não entendem do todo, de tudo. Não, eles entendem daquilo. Porque eles estudam para aquilo, para vender aquilo. Então, utilize essas empresas como parceiras. Tudo aquilo que você não souber, tá? Eu não sei fazer uma composição legal para o meu banheiro, né? No meu projeto, não sei o que usar. Vai lá na loja, pede uma ajuda para o consultor e ele vai te ajudar a compor ali um painel conceitual de revestimentos para o teu projeto. Tá? Então, assim, utiliza esses profissionais para ajudarem em questões pontuais. E aproveita e faz uma parceria, porque assim, ele pode te indicar para outros profissionais. Vou fazer até um adendo aqui agora sobre, essa pergunta nem estava no meu escopo aqui, mas eu vou falar sobre ela. Quando a gente fala em parcerias, a gente pensa somente na área de interiores, né? Profissionais ou lojas que trabalham com interiores. Mas não, gente, você também tem que fazer parcerias com empresas que são focadas em outras áreas completamente diferentes. Por exemplo, se você vai começar a fazer projetos para crianças especiais, certo? Para crianças especiais. Esse é o nicho que você vai trabalhar, crianças especiais. Então, se você vai trabalhar com crianças especiais, você vai fazer parceria com fonoaudiólogos, você vai fazer parcerias com pediatras, você vai fazer parcerias com lojas que vendem artigos e produtos para esse tipo de criança. Várias empresas, várias pessoas. Por quê? Porque o pediatra, por exemplo, ele está atendendo a criança com relação à saúde. Mas se de repente essa criança precisar de um ambiente projetado especial para ela, tá? O que vai acontecer? Ele vai indicar você. É muito mais fácil ele ter poucas pessoas na rede de contato dele para indicar, né? Do que uma loja de imóveis planejados que já tem tantos arquitetos sendo bombardeando eles lá. E aí quando chega um cliente ele tem que escolher entre todos aqueles lá, né? Fazer unidunité, assim, unidunité, qual eu vou escolher, né? E nessa de unidunité ele vai sempre indicar as pessoas que estão mais próximas, que ele já conheceu o trabalho, que já estão ali o tempo todo, né? Então ele sempre vai indicar essas pessoas. Portanto, também faça parcerias com outras pessoas, outros segmentos, né, que estejam relacionados ao seu nicho de trabalho, tá bom? Eu já vou continuar, mas antes, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa teu like, ativa o sininho de notificação e comenta aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida, queira conversar comigo sobre esses assuntos que eu tô conversando aqui com você, fala aí que eu vou estar aí dialogando, conversando, trocando ideia com você, você aprende comigo, eu aprendo com você e tá tudo certo, né? Vamos aprender juntos. Bom, vamos continuar então, gente, para a próxima questão. Tô colando aqui embaixo, tá? Ó, minha pergunta tá aqui embaixo, que é dos meus olhos, ó. Projeto bem feito precisa ter todas as especificações para fabricação e montagem. Essa é ótima, hein, gente? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente às vezes faz o seguinte. Aliás, as lojas odeiam quando acontece isso, mas acontece com muita frequência. Eles me falam muitas vezes que chegam projetos errados, os mais variados possíveis. Às vezes tem um arquiteto que ele tem nome, né, que ele já é até famoso, mas aquele projeto tá tudo errado, gente. E aí o que acontece? Eles se alicerçam, sabe aonde? Na loja. Então eles vão lá e fazem um projeto meio boca aqui, e aí mandam para a loja, né? E aí na hora de executar o mobiliário lá, o que acontece? Tá faltando informação. Aí o que acontece é que a loja vai lá e desenha tudo de volta. E muitas vezes essa loja vai lá e troca alguns itens do teu projeto porque faltou informação.
Entendeu? Então, para você poder mandar um projeto para fabricação, ele não é só aquela coisa básica lá, um desenho mais ou menos, lá que depois a loja se vira. Não, você foi contratado para fazer o projeto para o teu cliente. Então, aquilo que vai ser executado tem que ser fiel ao que você projetou, porque você sabe quem é o teu cliente e os gostos do teu cliente. Tá? Então, você tem que fazer um projeto à altura do que o teu cliente precisa. Agora, imagina que frustrante para o teu cliente. Vai lá e te contrata, você faz o projeto, lindo, ele adorou, aprovou. Quando chega lá na marcenaria ou na loja, a loja vai lá e muda completamente o layout que você projetou, porque tá tudo errado. Não tem como, né, gente? Não tem como. Então, dica aqui especial para finalizar esse vídeo, tá? Aprenda a detalhar direitinho, porque a fabricação, ela exige alguns detalhes e alguns pontos que não podem faltar, tá? E ali, na parte de montagem, quando tá lá na fabricação, existem outros processos, que eu vou falar em outros vídeos ainda. Mas assim, você chega com o teu projeto, entrega para a loja vai adaptar o que precisa ali, naquilo que você está apresentando, mas a ideia é adaptar coisas mínimas e não o todo, né? Mudar tudo. Não, muda só algumas coisas. Aí depois eles passam para o projeto técnico, que vai fazer as especificações de corte, furação, papapá, e aí vai para a execução, tá? Então, gente, aprendam a fazer esses desenhos com perfeição, porque vai ser fundamental para a tua jornada aí, tá? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu te encontro no próximo vídeo com mais e mais informações. E me conta aí se você está gostando de vídeos como esse, porque daí eu vou querer fazer mais e mais e mais e mais e mais, tá bom? Um beijo grande e até mais. Tchau. E que seja um... Olha a chuva. Olha a chuva de novo. E o barulho, né? Esse barulho no meio do meu vídeo. Que maravilha. Bom? São Pedro, para de fazer por favor. Eu tenho que gravar.